O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham por esta transmissão, nós estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. Já vamos avançando nesta celebração da ressurreição do Senhor. Na semana passada, nós passamos a semana toda ouvindo o discurso do pão da vida. E neste último domingo, antes de ontem, nós celebramos o domingo do bom pastor. E agora, nesses dias que seguem, nós ainda continuamos ouvindo Jesus se comparando ainda com o pastor. Hoje de forma um pouco mais velada, mas ele ainda continua se auto-intitulando como o pastor. E ele fala hoje das ovelhas, de um modo mais específico. Ele fala que aqueles que não acreditaram nele, os judeus, queriam saber se ele era o Messias, e ele dizia: Eu disse, mas vocês não acreditam, porque vocês não são das minhas ovelhas, mas aquelas que o meu Pai me deu, estas não se perderão. Jesus, ele nunca disse: Eu sou o Messias, mas todas as obras que Jesus realizou dizia que ele era o Messias. João Batista um dia mandou 2 discípulos perguntarem para Jesus também se ele era o Messias ou se deveria esperar outro. Não foram só os judeus que questionaram Jesus, João Batista também questionou. Mas olha a diferença. Quando João Batista mandou os discípulos perguntarem para Jesus, Jesus disse para os discípulos: Vá dizer a João o que vocês estão vendo. E o que eles estavam vendo? Os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam e os pobres eram evangelizados. Tudo aquilo que tinha sido dito a respeito do Messias, nas profecias, principalmente de Isaías, em Jesus se cumpriu. Imediatamente os discípulos reconheceram que ele era o Messias por causa das suas obras, por causa da profecia cumprida na pessoa de Jesus. E os fariseus não enxergavam isso. Os conhecedores da palavra, os conhecedores dos mistérios, não enxergavam em Jesus o cumprimento das profecias. E aí então Jesus faz essa comparação entre as ovelhas que são dele e aquelas ovelhas que não são dele, por isso não o reconhecem, não o escutam. Mas Jesus fala uma coisa aqui que é muito interessante. Ele diz: As minhas ovelhas não podem ser arrancadas da minha mão. Quando nós temos um pastor, e nós ouvimos muito bem no domingo passado a diferença entre o pastor e o mercenário. O mercenário é aquele que quando chega um perigo, um lobo, ele foge e abandona as ovelhas. Mas o pastor, que é dono das ovelhas, ele enfrenta os perigos por causa das suas ovelhas. Então Jesus aqui está falando, né? Ninguém pode arrancar das minhas mãos. Se chega um perigo perto das ovelhas, ele, como bom pastor, enfrenta os perigos, enfrenta o lobo. Ou, aqui no caso, fazendo referência a Satanás, que quer roubar as ovelhas das mãos de Jesus.
Mas o grande problema não é quando o lobo arranca a ovelha das mãos do pastor. O problema é quando a ovelha se distancia do pastor. Aí é um problema. O lobo não pode enfrentar o pastor e roubar a ovelha, mas quando a ovelha se afasta do pastor, ela fica sujeita ao ataque do lobo. Eu já disse isso algumas vezes e é interessante nós entendermos as artimanhas do inimigo para que nós possamos combatê-la. A primeira intenção do demônio não é nos fazer pecar. A primeira atitude do demônio não é levar o homem ao pecado. A primeira atitude do demônio é fazer com que o homem se afaste de Deus. Depois que o homem está afastado de Deus, o pecado é uma consequência quase que normal. O homem longe de Deus faz coisas absurdas. E aí o demônio já venceu. Se nós olharmos na natureza como os grandes predadores conseguem capturar a sua presa, separando do bando, afastando de quem a protege. Por isso, o demônio vai sempre tentar seduzir o homem para que ele se afaste de Deus. E longe de Deus ele se torna uma presa. E aqui nós precisamos entender porque Jesus fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Se nós deixarmos de escutar a voz de Jesus e começarmos a escutar a voz da sedução, nós vamos nos afastar de Deus. E aí o estrago pode ser grande. Dou um exemplo para vocês. Um jovem que está entrando na adolescência. A mãe ou o pai desse jovem diz: meu filho, minha filha, não entre no mundo das drogas, isso vai destruir a sua vida. O pai e a mãe são os pastores que cuidam do filho. O filho chega na escola, a filha chega na escola, aí vai o traficante: olha, você não quer experimentar isso aqui? Não, minha mãe e meu pai me dizem que isso faz muito mal, que vai estragar minha vida. Você ainda acredita nessa conversa de pai e de mãe? Isso é bobagem. Eles só não querem que você seja feliz. Eles não querem deixar você aproveitar a vida. Olha quantos amigos seus usam drogas e estão todos felizes. A sedução. De repente aquele jovem escuta mais as pessoas da rua do que o pai e a mãe. Se afastou de quem o protege. Essa é a voz da sedução. O traficante nunca vai chegar e dizer: olha, usa essa droga aqui, ó, que vai destruir sua vida, vai deixar você viciado, vai talvez até levar você para as ruas. Ele diz: é muito bom. O demônio também nunca vai dizer para você: olha, venha participar do pecado, porque o pecado vai levar você para o inferno, vai separar você de Deus e vai te deixar numa vida totalmente infeliz. Não, ele vai dizer: olha, está todo mundo fazendo, por que você não faz? Todo mundo hoje em dia faz isso, bobagem, você ficar com essa coisa de acreditar na igreja, escutar a palavra de Deus. Imagina, uma mentirinha, todo mundo conta uma mentirinha, não faz mal para ninguém, é até para fazer o bem. Uma mentirinha só para acertar as coisas em casa. Você vai contar para sua mulher a verdade, ela vai ficar brava, esconde dela, esconde do seu marido, é uma mentirinha boba. A sedução. A conversa nunca é ruim, é sempre boa, para que a ovelha se afaste do pastor. Nós precisamos reconhecer quando é o pastor falando conosco ou quando não é o pastor. Quando é outra voz que quer nos afastar de Deus. E Jesus fala: ninguém tira as ovelhas da sua mão, porque o Pai que a deu é maior que todos. Essa é uma palavra que nos consola, essa é uma verdade que nos tranquiliza, mas desde que nós estejamos sob os cuidados desse pastor, nunca nos afastemos dele. Por isso, sempre escutemos a voz de Jesus, que quer nos levar para as verdes pastagens da eternidade no céu. Que Deus nos abençoe e faça de nós seguidores e seguidoras de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.